Arquitetura da UFMG, pesquisadora do CNPq, coordenadora do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras, com projeto de pesquisa financiado pelo FINEP, Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo CNPq e pelo Instituto Libertas. Autora de Non Satis Est, Excessos e Teorias Estéticas do Esclarecimento, publicado pela editora Escritos de Porto Alegre em 2004, de diversos artigos e capítulos de livro nas áreas de arquitetura e filosofia. Bom, abrimos então a exposição Arquiteta Silvia Tapia. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Eu queria também, igual a Denise, antes de mais nada, agradecer aí os chamados meninos pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada e confesso que fiquei até um pouco surpresa, porque acho que, de um modo geral, eu não me ocupo muito especificamente desse tema, ou seja, modernidade no sentido de arquitetura moderna ou até modernista, como Denise, por exemplo, trabalha mais intensamente. Então, a exposição que eu vou fazer aqui hoje, que na realidade é basicamente a mesma do texto que está na revista, só tentando esclarecer talvez um pouco mais algumas coisas, ela dá, por assim dizer, um passo atrás e talvez discuta um pouco alguns pressupostos que estão na arquitetura moderna, mas que eu acho que a arquitetura moderna, modernista, o movimento moderno, como vocês queiram chamar, simplesmente herda de uma tradição que começa a se consolidar no Renascimento. Tá? E que eu acho muito séria, e eu acho até que é uma espécie de condenação mesmo. Eu acho que ela é um grande problema que raramente é discutido e no qual, na verdade, se fundamentam talvez a maior parte das nossas convicções. Por isso eu chamei o texto de Contra a Integridade. Eu só queria falar assim, eu fiz o texto tentando me ater à quantidade de espaço aí dentro da revista concedido e fiquei tentando, então, socar um monte de argumentos aqui dentro. Na hora que, assim, ler isso, talvez comentar algumas coisas, pode resultar num fenômeno de empolamento, assim, virar uma coisa enorme aqui, então vou tentar não deixar isso acontecer, mas enfim, pode acontecer. Então, bom, escrevi em outra ocasião que a prática arquitetônica do movimento moderno manteve intacta uma série de concepções tradicionais de projeto, cunhadas historicamente pela produção do espaço extraordinário, ou seja, na verdade, concepções renascentistas. Tá? Eu estou chamando de extraordinário o espaço dos objetos excepcionais, monumentais, destinados ao culto, à representação política, à guerra, em contraposição aos objetos da vida cotidiana, que a gente poderia chamar de ordinários, porque assim, no sentido em que os anglófonos usam o termo. Tá? Então, a questão aqui, na verdade, não é de monumentos no sentido do tamanho ou da importância para a história mundial da arquitetura, mas monumentos no sentido de arquitetos são utilizados, vamos dizer assim, no Renascimento, a partir do Renascimento, para a configuração de objetos que não são os do cotidiano, os ordinários, os normais, a tessitura que configura o espaço social. O espaço extraordinário já era tema central para Vitrúvio, que afinal de contas escreveu para aconselhar seu imperador no controle das obras públicas. E no Renascimento é exatamente o contexto das obras extraordinárias, o contexto em que surge a figura moderna do arquiteto. Na construção de objetos excepcionais, o arquiteto se alça da condição de um trabalhador manual a de trabalhador intelectual, que domina o desenho e, com esse instrumento abstrato, domina também os demais trabalhadores do canteiro. Enquanto isso, o espaço de uso cotidiano, trivial, continua a ser produzido sem arquitetos e sem instrumentos de controle. É muito importante, eu acho, marcar essa diferença, porque no momento do movimento moderno, é como se a lógica inteira do espaço excepcional atropelasse, invadisse a configuração do espaço ordinário, comum, cotidiano. Então, essa situação só se modifica, essa dos arquitetos reservados aos espaços extraordinários, só se modifica parcialmente no início do século XX,
quando, sobretudo, os arquitetos do movimento moderno assumem para si a tarefa de projetar também um espaço comum, moradias, comércio, convívio, etc. Essa inovação não ocorre por iniciativa espontânea ou por motivações humanistas, como muitos historiadores gostam de colocar, mas, na verdade, ela acontece nas circunstâncias políticas e econômicas de uma formação social capitalista, então seriamente ameaçada de colapso. Eu não vou me deter aqui na análise dessa formação social, mas é muito sintomático, porque a Primeira Guerra Mundial, ela nada mais é do que esse colapso, né? Só que ela é um colapso, em princípio, político e ainda não econômico. Esse colapso econômico, ele ameaça durante toda a década de 20 e, de certa maneira, a própria Segunda Guerra Mundial, os totalitarismos e todos esses movimentos políticos são uma forma de, vamos dizer assim, salvar uma estrutura econômica capitalista, transformando-a no que classicamente se chama capitalismo monopolista e abandonando o chamado capitalismo liberal do século XIX. Ou seja, na realidade, os arquitetos começam a se ocupar disso, não porque eles estivessem especialmente interessados no fato de as pessoas viverem bem, ou enfim. Eu acho, isso já foi comentado, discutido muitas vezes, né, os dizeres de Le Corbusier sobre arquitetura ou revolução, que mostram um pouco esse reacionarismo, assim, político, mas eu acho que é mais além disso, a coisa vai além disso, porque, na verdade, a necessidade de controle do espaço comum, cotidiano, ela aumenta cada vez mais, né? Então, se, de repente, arquitetos são chamados a projetar moradias, não é porque isso vai deixar as pessoas mais felizes e saudáveis, é porque isso é uma maneira de controlar as pessoas, né? Você então diz que a família, sei lá, na família os pais têm que dormir separados dos filhos e a higiene tem que se dar de uma determinada maneira, etc, etc, né? Em nenhum momento da história da humanidade foi necessário esse tipo de prescrição para as pessoas sobreviverem, inclusive sobreviverem bem, né? Então, acho que tem uma situação política aí que é bem interessante de analisar, mas não vou me estender. Ao se enveredarem por esses novos temas de projeto, os arquitetos do movimento moderno, de fato, os entendem como temas, não como possibilidade de transformação radical de seu próprio papel na sociedade. Como dito no início, não abandonam as premissas e os procedimentos advindos da tradição dos monumentos. Persistem, e, a meu ver, isso vale ainda hoje, os ideais do objeto arquitetônico como obra de arte, no caso, creditada a um autor, artista ou intelectual, com usuários passivos, essencialmente passivos. Sejam eles observadores que contemplam a obra, como os turistas, né, ou críticos, sejam personagens que nela atuam segundo um roteiro estabelecido pelo autor. Ou seja, à noite se deitam no quarto, de manhã levantam, fazem o café segundo um certo script que o próprio layout, a arquitetura e a ergonomia prescrevem. Aqui eu quero centrar essa mesma discussão na noção de integridade, sintetizando as questões anteriores, né, essa sobre a moradia e o movimento moderno, e ao mesmo tempo aprofundando-as em alguns aspectos. Trata-se de argumentar o quanto o capital simbólico do campo da arquitetura ainda está pautado no ideal da integridade. O quanto esse ideal tende a ser pernicioso para o conjunto dos seres humanos envolvidos na produção e no uso do espaço arquitetônico e que tipo de raciocínios poderíamos experimentar em contraposição a esse ideal. Queria deixar só claro, né, que essa expressão capital simbólico do campo da arquitetura, que é na verdade a expressão capital simbólico e o conceito de campo são conceitos do Bourdieu, que é um sociólogo bastante interessante, mas só esclarecendo o seguinte: campo significa para ele o conjunto de todos os agentes que estão envolvidos naquela disciplina ou profissão. Então, tudo isso que eu estou dizendo não se refere aos arquitetos de Belo Horizonte, muito menos aos aqui presentes, nem aos arquitetos brasileiros, aos arquitetos do movimento moderno, mas o que, ao longo do tempo, tem valor dentro de uma disciplina com as suas instituições de ensino, suas instituições profissionais
os próprios arquitetos, obviamente, mas também os estudantes, os críticos, como a mídia vê o campo do lado de fora, como o campo se defende dessa mídia ou se impõe, se expressa nessa mídia, as publicações, enfim, todo esse conjunto de coisas que a gente identifica hoje como arquitetura, como disciplina e profissão, tá? Nesse campo, alguns valores predominam e outros são subreptícios, acabam correndo meio por fora, marginais, etc. Então, o tempo todo, quando eu digo arquitetura, os arquitetos, que na verdade isso é referido ao campo arquitetônico, aquilo que, enquanto capital simbólico, tem mais valor. E eu acho que é muito evidente que entre nós, por exemplo, um arquiteto que tem uma obra considerada como uma obra de arte, né, maquetável, como essa aqui, por exemplo, ele tem um valor maior dentro do campo do que um arquiteto que, sei lá, se engaja em ações que transformam o espaço, mas não se configuram como obras palpáveis, né, íntegras, nesse sentido. Então, muito bem. Integridade vem do latim integer, que significa completo, inteiro. Íntegra é coisa intacta, não danificada, não corrompida. No âmbito ético, integridade designa a virtude da coerência entre os princípios e valores de uma pessoa e suas ações práticas. No âmbito das obras de arte, especialmente da arte codificada pela sociedade burguesa do século XIX, integridade está relacionada a ambos os aspectos e ainda a sua conjunção. Significa o seguinte: uma obra íntegra, é só um parênteses, eu acho esse termo ótimo, porque hoje pode ter gente que defende tecnologia, pode ter gente que defende determinados estilos, pode ter gente que defende outros estilos opostos, mas todas as pessoas pressupõem, quer dizer, quase todas, dentro, pelo menos das salas de aula, de projeto, etc. O que a gente exige dos alunos, via de regra? Integridade, ou seja, o seu conceito deve corresponder ao que você está desenhando. Você pode ter opiniões e posturas diferentes das minhas, mas desde que sejam coerentes, né? E eu acho que por isso que o termo da integridade, ele abrange, na verdade, uma porção de possibilidades diferentes, mas sempre com esse pressuposto: um autor, uma obra e um usuário passivo. Então, então, no caso, a obra de arte do século XIX, essa ideia da integridade se manifesta sob ambos os aspectos, ou seja, integridade material ou sensível, integridade formal ou intelectual e coerência entre uma coisa e outra. Então, a obra de arte clássica, né, do século XIX, a nossa, que a gente entende até hoje, é uma obra íntegra, um objeto no qual nada se pode acrescentar, retirar ou alterar sem torná-lo pior. Essa expressão é do Alberti, lá do Renascimento. Um objeto que engendra a manifestação sensível da ideia, Hegel. E um objeto em que os chamados forma e conteúdo se correspondem de alguma maneira. Ele é, enfim, um objeto que tem certa logicidade própria, ainda que ela não seja a mesma do mundo empírico exterior à obra. É interessante lembrar nesse contexto um critério sugerido por Alexander Baumgarten para classificar a poesia. Esse cara é o cara que, na realidade, instituiu o termo estética como um estudo das coisas belas. Primeiro, antes de mais nada, o estudo do conhecimento sensível, né, da estesis, da palavra de onde vem também o termo anestesia, né, a não sensibilidade. Esse cara, então, que na verdade inaugurou essa disciplina dentro da filosofia. E ele tem um texto que é muito engraçado, que chama Heterocosmos. Ele então diz ali que a ficção poética poderia, sem nenhum problema, contrariar as leis naturais do mundo que conhecemos. Isso no seguinte contexto: a Denise tinha mencionado antes, né, nesse contexto cartesiano. Os caras começam a querer medir a poesia por regras cartesianas, em certo sentido. Então eu falo assim, bom, se o poeta mente, se ele diz coisas que não poderiam acontecer na vida real, então aquilo é um mau poema. Igual a gente diria isso de um trabalho acadêmico. E o Baumgarten, muito espertamente, diz não há problema nenhum. Ele pode contrariar as leis naturais do mundo que conhecemos, operando num heterocosmos, ou seja, um outro cosmos. Um cosmos inventado pelo poeta, desde que esse outro cosmos tivesse suas próprias leis não contraditórias entre si ou mutuamente excludentes. Tá? Então, na realidade, tudo bem se for coerente. Tá? Sei lá, um exemplo bem besta assim:
tudo bem se ele falar de uma poesia no mundo em que as pessoas voam, não existe gravidade, mas então não haverá gravidade para ninguém dentro desse mundo, tá? Ele chama um outro negócio de poesia utópica, isso eu não coloquei aqui, que seria a que tem leis contraditórias, e aí isso para ele não poderia ser uma boa poesia. Então isso se aplicaria tanto às coisas, rei, que o poema apresenta, quanto também à ordem ou disposição do próprio poema e seu modo de expressão. O que esse filósofo do século XVIII considerou especificamente para a poesia tornou-se o princípio geral da obra de arte burguesa. Então, por exemplo, eu escrevo um texto em linguagem coloquial, mas então não posso usar academicismos e vice-versa. Coisas do gênero, né? Durante muito tempo, a arquitetura, enquanto profissão e disciplina acadêmica, foi entendida como parte do sistema moderno das artes, ou seja, praticada, ensinada e avaliada no contexto institucional de pintura e escultura, que são todas atividades de uma certa elite intelectual, né? Assim, o ideal da integridade também faz parte da história da arquitetura desde o Renascimento. Ele se expressa primeiro na consistência geométrica ornamental das ordens clássicas, que é a forma de tirar o poder dos construtores não arquitetos, né? Passa pela coerência entre essas ordens e a função dos edifícios, oscila entre a lógica aprendida pelo intelecto e a completude percebida pelos sentidos, até desembocar na catalogação de estilos históricos e no ecletismo, que são, na verdade, a própria ameaça de desintegração, ou seja, de não integridade, né? Quando os caras começam a fazer colagens de tudo quanto é coisa. Então, essa integridade é finalmente recuperada pelo movimento moderno. Aliás, nessa linha de raciocínio, o movimento moderno foi mais tradicional do que a tradição que se esforçou em superar. Não perseguia mais a clássica ordem ornamental, é verdade, mas valores como verdade estrutural, correspondência de forma e função, coincidência entre construção e expressão plástica, nada mais são do que ideais de integridade. Enquanto a produção dos arquitetos esteve restrita aos espaços extraordinários, os critérios aí implicados e a analogia de obras de arte e obras de arquitetura talvez até tivessem alguma pertinência. Se bem que não se deve esquecer o argumento de Paulo Bica, de que a arquitetura dos arquitetos difere fundamentalmente de outras artes, porque sim de trabalho intelectual e manual, em vez de reuni-los. O Bica diz que não há arquitetura monumental sem dominação, porque nenhum ser humano se dispõe a construir a penosa tarefa de construção material de ideias alheias sem ser coagido a isso de alguma forma. Ou seja, sem dominação não tem arquitetura de arquiteto. Isso é muito chocante, parece, né? Mas você diz assim, quem vai se dispor a ficar empilhando pedra, segundo a definição de um outro, se não for obrigado a isso, né? E o Paulo Bica até fala assim, a sociedade do Tupi-Guarani, que é uma sociedade fundamentalmente sem classes, que não significa necessariamente que ela seja sem dominação nenhuma, né? Mas ela não deixa monumento nenhum. E as sociedades pré-colombianas, né, incas, maias, etc., são sociedades que deixaram monumentos muito impressionantes, que são sociedades extremamente classicistas, né? Extremamente fatiadas, em que muito clara a dominação de uns por outros. Eu acho esse argumento, a gente devia pensar muito sobre ele, né? Quer dizer, o pressuposto do arquiteto ter a livre vontade e expressão de seus gestos num desenho como aquele, né, significa que todas as pessoas que constroem esse objeto não têm liberdade, não têm a mesma liberdade, obviamente, mas não têm liberdade nem próxima disso. O que é muito diferente de um canteiro, sei lá, medieval, que então acho que não vale a pena ficar romantizando aqui, mas fato é que você tem uma vaga noção da totalidade que é acrescida de, enfim, criatividades e raciocínios de uma porção de gente. Mas admitamos por hora que, apesar de tudo isso, de todo esse argumento, possa fazer algum sentido construir palácios, igrejas, parques públicos, estações ferroviárias ou museus segundo um conjunto de princípios e sob o comando de um autor. E podemos até conceder também que o tipo de técnica de que nós dependemos hoje
torne necessárias ou imprescindíveis determinadas edificações de grande porte e complexidade controlada. A pergunta é se a mesma coisa se explica ao espaço em geral. Bom, a minha resposta a essa pergunta é evidentemente negativa. Isso em razão de um único argumento. O tipo de integridade que o campo disciplinar da arquitetura valoriza depende da existência de uma sociedade em cujas construções a maior parte dos cidadãos não interfere ativamente. Isto é, uma sociedade em que tanto as pessoas que constroem quanto aquelas que usam o espaço se submetem à ordem engendrada por um grupo relativamente pequeno. Nenhuma democracia real pode ser constituída dessa maneira. Nenhuma democracia real, porque numa democracia real, qualquer sistema que não dá o direito de escolha a quem deve suportar as consequências de uma escolha ruim é um sistema imoral. Essa é a última frase, é uma citação do Friedman. Isso significa o seguinte: os ideais de integridade do movimento moderno não se concretizaram, a não ser em alguns poucos objetos que agora precisam ser cuidadosamente preservados para não se desintegrarem pela intervenção de quem as usa. A compartimentação da cidade em trabalho, moradia, lazer e circulação se mostrou descabida. O plano piloto de Brasília se tornou uma ínfima parte da cidade real. Favelas e outras formas de construção, chamadas informais, sustentam a cidade formal. As medidas de planejamento estão paradoxalmente dedicadas não ao futuro, mas ao que já aconteceu. Mas não obstante esse evidente fracasso do projeto, e da ideia de integridade do projeto, arquitetos continuam se queixando da incompreensão de construtores e usuários. As escolas continuam preconizando a existência de um conceito a ser coerentemente seguido nas decisões de projeto, e as tendências arquitetônicas recentes continuam oscilando entre os diferentes ideais de integridade, seja plástica, estrutural, construtiva, funcional, filosófica ou metafórica. Ocupam-se da vontade íntima do tijolo sem refletir o fato de que a consecução da vontade de um projetista implica a supressão da vontade de muitos outros cidadãos. Levado a sério, esse raciocínio conduz a uma outra maneira de pensar a atuação do arquiteto. Não como planejador ou projetista do espaço alheio, mas possivelmente como gerador de instrumentos que facilitam as decisões e ações sobre o espaço por aqueles que o constroem e usam. Para explicitar isso um pouco mais, quero contrapor rapidamente ao ideal da integridade a noção de auto-organização. Auto-organização é um processo de incremento espontâneo na organização de um sistema, sem que haja controle pelo meio circundante ou por um sistema externo. Fenômenos como a ola, por exemplo, são fenômenos de auto-organização, Se a gente estiver dentro de uma rua muito cheia, com muitos pedestres, vocês vão ver que naturalmente surgem fluxos de uma e outra direção, que não são controlados ou organizados por ninguém do lado de fora. De alguma maneira, as vontades se alinham e conseguem encontrar um jeito de realizar aquilo. A auto-organização gera estruturas de maior complexidade dentro e a partir do próprio sistema original. Nós estamos habituados a crer que para tudo aquilo que está de alguma maneira organizado, deve haver um organizador externo. Em última análise, Deus, o chamado arquiteto do universo. Aliás, a prova da existência de Deus por Santo Tomás de Aquino se baseia exatamente nesse argumento, que se todas as coisas se concatenam de alguma maneira, alguém estabeleceu esses elos. E esse é um raciocínio muito cristão que a gente mantém até hoje. Esse raciocínio está refletido também no paradigma da entropia, ou no princípio derivado da segunda lei da termodinâmica, de que a diferenciação interna de um sistema tende a diminuir por natureza até o limite da homogeneidade absolutamente indistinta. Ou seja, se a gente não fizer nada, tudo vai virar uma maçaroca, em que todas as nossas eventuais complexidades que a gente aprecia estariam perdidas para sempre. Mas hoje as ciências naturais estão mais afeitas à hipótese de que a própria vida teria surgido num processo de auto-organização, que é o oposto da entropia, dessa ideia de que tudo volta de onde veio, volta para o lugar de onde veio. No entanto, não quero recair aqui nas mal compreendidas metáforas científicas,
Não se trata de reproduzir pela plasticidade escultural por um avançado programa de computador ou por qualquer outro expediente, coisas como lógicas fuse, fractais e outros processos da natureza pós-newtoniana. Em matéria de arquitetura, nada disso seria fundamentalmente diferente do que se fez desde o Renascimento, pois empregar um programa gerador de formas complexas em lugar dos ditames da tratadística clássica ou das formas brancas do modernismo não modifica em nada o poder de decisão das pessoas sobre o seu próprio espaço. Tá? Então não se trata de fazer uma figurinha de lógica difusa, né? Pessoas são providas de vontade, o arbítrio, não devem ser abordadas nem como personagens de uma obra, como eu acho que é o costume generalizado, assim, nem como partículas de um processo físico-químico. Do ponto de vista social, a possibilidade de auto-organização é a possibilidade de autonomia de indivíduos e grupos, isto é, a possibilidade de que deem a si mesmos suas próprias normas, em lugar de as receberem por imposição externa, heteronomamente. Esse tipo de auto-organização, que envolve pessoas providas de vontade, contraria a integridade em que a arquitetura é tradicionalmente pautada, pois pressupõe a existência de elementos indeterminados e de elementos redundantes, ou, no sentido amplo do termo, elementos desprovidos de função e elementos de mesma função. Nem no sistema original, nem em quaisquer um de seus progressivos estados de auto-organização, ter-se-á aquela situação preconizada por Albert, que nada se tira, nada se põe ou se altera sem tornar o objeto pior, né? Ao mesmo tempo, parece crucial para um sistema socioespacial passível de auto-organização que seus elementos sejam propícios a novos vínculos. Li recentemente uma boa metáfora para explicar isso, que é o seguinte: o cara fala assim, se você pegar um monte de clipes e colocar num negócio de coquetel, como é que chama aquilo? Coqueteleira, e chacoalhar, provavelmente alguns poucos clipes vão se ligar uns aos outros, né? E vão formar pequenas correntes, ou talvez nenhum deles se ligue. Mas se você inventar um design, né, um desenho um pouquinho diferente, por exemplo, abrir as pontas dos clipes e chacoalhar, fizer o mesmo processo, muito provavelmente o que vai sair dali é uma quantidade de vínculos muito maior. Então, a ideia toda de pensar esse negócio da auto-organização, ou pensar o arquiteto como um possível criador de instrumentos para a auto-organização, é como se o arquiteto fosse aquele cara que abre os clipes, né? Que na realidade consegue fazer um tal grau de interferência que torna as coisas propícias a esse tipo de criação de vínculo. Na minha opinião, a preocupação dos arquitetos deveria estar centrada nessa diferença. Eu vi algumas carinhas um pouco desgostosas com isso, mas eu tenho certeza que muitas outras pessoas, assim, mesmo as carinhas desgostosas, e outras também menos desgostosas, em algum momento, esse incômodo da pré-determinação, ele já passou pela cabeça de todo mundo. Assim. E acho também que, atualmente, deve ter passado pela cabeça de muita gente, né? Porque é um assunto premente, acho que é uma coisa que está cada vez mais clara. Assim, então, eu espero que a gente possa discutir um pouco isso para, enfim, caminhar um pouco mais no sentido de rever criticamente algumas dessas posturas que o próprio movimento moderno herdou de uma tradição mais antiga e que eu acho que ainda hoje são, enfim, um denominador comum, né, a ser desmanchado, na minha opinião. Obrigada, gente, pela paciência.